Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para concluirmos o estudo anterior que gravamos sobre o julgamento da humanidade. E vamos dar sequência a essa parte do estudo sobre o juízo final que estamos abordando, fazendo uma abordagem específica e um acréscimo à parte que fala sobre o julgamento da humanidade, abordando as 7 trombetas do Apocalipse, a mensagem das 7 trombetas. Mas antes eu gostaria de ler alguns versículos com todos, com os senhores, com os irmãos, que embasam o nosso estudo, a nossa pregação, nesta parte que fala sobre o julgamento da humanidade. Textos que falam, já desde o Antigo Testamento, que Deus irá julgar a humanidade. Nós temos aqui Gênesis 18, versículo 25, quando Abraão perguntou ao Senhor, quando ele estava, naquele momento ali, intercedendo por Ló e sua família, ele perguntou: não fará justiça ao juiz de toda a terra? Com referência ao julgamento que se avizinhava ali, que estava já prestes a acontecer, das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, intercedendo por Ló, ele disse: não fará justiça ao juiz de toda a terra, dando a entender nisto a amplitude do julgamento, né? E Deus irá julgar não só aquela região que foi julgada, mas toda a terra. Toda a terra. Outro texto que eu chamo a atenção dos senhores é 1 Samuel 2, versículo 10, no Cântico de Ana, quando ela diz, aqui no versículo de número 10, em sua oração de louvor e gratidão a Deus, ela, no meio do versículo, assim na parte B do versículo, tem uma frase que ela diz: o Senhor julgará as extremidades da terra. O Senhor julgará as extremidades da terra. Vamos para outro texto. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33, diz assim, 1 das Crônicas 33, 16, versículo 33, diz assim: então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porque vem julgar a terra. Porque vem julgar a terra. Vamos agora para o Salmo 98, Salmo 96 e 98, respectivamente, um versículo de cada salmo. Salmo 96, versículo de número 13, o último versículo, que diz: diante do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. E, por fim, o Salmo 98, o versículo de número 9, que diz: diante do Senhor, porque vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo, com justiça julgará o mundo e os povos com sua equidade, com equidade. Então, esses textos veterotestamentários não deixam dúvida sobre o que estamos aqui pregando e embasam com base sólida e bem firme o que estamos afirmando e pregando, que o Senhor irá julgar a humanidade. E esse texto de Apocalipse 8 é um texto categórico, que não só mostra o julgamento, mas muito mais. Ele mostra a sentença já proclamada e anjos ordenados por Deus que tocarão essas trombetas, e ao soar dessas trombetas, quando eles tocarem essas trombetas, fatos terríveis acontecerão, não só na vida do planeta, afetando todo o ciclo da vida do planeta, como também do espaço sideral e do universo. Mas a grande pergunta, como nós já começamos a falar no início do estudo, sobre o julgamento da humanidade, na parte número 7, do porquê que Deus vai fazer isso. É preciso ter em mente que algumas coisas. Deus é bom, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas por que então Deus vai derramar tamanhos flagelos sobre a humanidade? Castigos. Algumas pessoas dizem que Deus não castiga. É um engano.
Deus castiga assim. Eu chamo você para ler um texto aqui, em 2 Tessalonicenses 2, me vem aqui à mente esse texto, o versículo de número 12. Preste muita atenção. O versículo 12 de 2 Tessalonicenses 2 diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. O apóstolo Paulo falando, o apóstolo da graça, o pregador da graça, ninguém pregou mais a graça de Deus do que este homem, este apóstolo, que é o veículo que Deus usou para que o evangelho chegasse até nós gentios. Tá? Este homem fala também sobre o julgamento de Deus. Ele diz que Deus lhes enviará sobre a humanidade a operação do erro, porque quando Deus enviou o amor da verdade, a humanidade rejeitou. Certamente que ele não está falando de toda a humanidade. Ele está falando daquela parte da humanidade que rejeitou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aos que receberam o amor da verdade, vida eterna, honra, glória, incorrupção, imortalidade, vida com o Senhor para todo sempre. Mas aos que rejeitaram o evangelho, não só o evangelho, mas aos seus mensageiros, e aquele que enviou os seus mensageiros, que é Deus, esses irão perecer terrivelmente, banidos, distantes da face do Senhor, mas já começam o seu suplício aqui neste mundo. É o que será visto com o derramamento, com com o toque das 7 trombetas do Apocalipse. Nós temos 2 fases do juízo. Tá? A primeira fase do juízo, nós temos o toque de 7 trombetas. A segunda fase do juízo, que é uma fase mais aguda, mais severa, serão os derramamentos das 7 taças também, igualmente, por 7 anjos, certamente os mesmos anjos. Então vamos ver o seguinte, eu convido você a abrir sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 8, e nós vamos ver, pormenorizadamente, ainda que de maneira bem sintética, em forma de síntese, resumida, os textos que falam e fazem alusão a cada uma dessas 7 trombetas. Primeiro, nós diríamos o seguinte, que as 7 trombetas e as 7 taças fazem parte da abertura do 7º selo. Portanto, reafirmo, preste muita atenção, as 7 trombetas ainda não estão em operação, nem as 7 taças. Por quê? Porque o 7º selo não foi aberto. E por que o 7º selo não foi aberto? Porque o 7º selo só será aberto depois que a igreja de Cristo for retirada do mundo por ele. Porque o 7º selo, ele anuncia o juízo sobre os ímpios, sobre os adoradores da besta. Ou seja, será o derramamento do juízo de Deus, de sua ira sobre os impenitentes, sobre aqueles que foram rebeldes contra o seu evangelho, sobre o mundo ímpio, sobre o mundo reticente contra o seu evangelho, sobre o mundo rebelde contra o seu evangelho, contra a sua palavra, contra a natureza criada por ele. Aqueles que estão querendo mudar a natureza, aqueles que estão querendo violar, estuprar a natureza criada por Deus. Deus criou macho e fêmea. Eles estão fazendo outra coisa. Eles estão estabelecendo isso como se isso fosse verdade. Estão tornando o amargo em doce e o doce em amargo. A luz em trevas e as trevas em luz. Então, é para esses especificamente que o 7º selo vai ser aberto. Portanto, não é para a igreja. Não sendo para a igreja, senhores, é óbvio, claro, categórico, de forma irrefutável, podemos afirmar, com base na palavra de Deus, que ela não estará aqui. Ela será retirada do mundo para não provar esses juízos, porque Deus não nos destinou para a ira, disse o apóstolo Paulo, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Deus não nos destinou para a ira. O apóstolo João diz,
Quem crê no Filho de Deus tem a vida. Mas quem não crê no Filho não verá a vida. Mas sobre este, permanece a ira de Deus. Então a ira não é destinada aos filhos, aos que se arrependeram. É destinada aos impenitentes, aos rebeldes, aos endurecidos, aos empedernidos contra o Senhor, contra o seu Evangelho, depois de reiteradas oportunidades dadas por toda uma vida. Então chegará finalmente o dia em que o sétimo selo será aberto, e nesse sétimo selo, estão contidos, primeiro, 7 trombetas, e depois 7 taças. Também nele tem 3 ais, mas agora vamos fazer a abordagem das 7 trombetas. Então eu lhe convido a abrir Apocalipse 8 e vamos ver aqui. Versículo 1, e depois pulamos para o versículo 7. Vamos lá. Apocalipse 8, 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Bom, não vamos comentar aqui essa questão do silêncio, que há várias interpretações, eu tenho a minha também, mas enfatizamos apenas a abertura do 7º selo. 7º selo aberto, então há perplexidade nos céus. E aí, vamos ao versículo 7. Há uma coisa que acontece aqui. O primeiro anjo, então, é ordenado após a abertura dos selos, há uma cerimônia. Tá? Então, este anjo, os 7 anjos, se perfilam, tá? E se preparam para tocar, cada um a sua trombeta. O primeiro a primeira, o segundo a segunda e assim sucessivamente. Então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, versículo 7, e houve saraiva e fogo, com mistura de sangue, e foram atirados sobre a terra. Então foi queimada a terça parte da terra e das árvores, e toda a erva verde. Então, este anjo, ao tocar a sua trombeta, o primeiro, houve como que uma saraivada de sangue, algo que João descreve como sangue, mas certamente não foi sangue. Alguma coisa que provocou um incêndio, algo incandescente, foi lançado na terra. Isso é produto de uma ação de corpos celestes? Pode ser. Pode ser também que ao toque da trombeta desse anjo seja permitido que alguma coisa destruidora seja deflagrada por uma nação contra outra e atinja aquilo que é verde na terra, as áreas verdes na terra, provocando uma destruição e um estrago em uma terça parte. Observe que não é toda a terra que é atingida por essas pragas. Os alvos não são atingidos na sua totalidade. É uma terça parte. Por quê? Porque nesta primeira fase, na abertura do 7º selo, não está aí configurada toda a ira de Deus. A ira de Deus, ela vai crescendo, ela vai se agravando, a situação vai se agravando. Então, no primeiro momento, uma terça parte. É por isso que quer dizer exatamente essa linguagem. Por que uma terça parte? Porque o derramamento das pragas, ainda existe há quem veja nisso, ainda uma chance de o homem se voltar arrependido para Deus. Não é? O homem voltar-se quebrantado para Deus, mas sabemos que isso poderá acontecer, mas em condições dificílimas. Mas a verdade é que o fato dessas pragas atingirem numa terça parte não quer dizer exatamente isso, mas pode ser. Mas sim, mas muito mais eu defendo o fato de que essa proporcionalidade está ligada ao agravamento da situação. Né? Começa de uma forma, não é? E aí vai se agravando, vai crescendo, vai se avolumando até chegar ao clímax. A segunda trombeta é tocada, a segunda trombeta é tocada, nós vemos aqui, e o segundo anjo tocou a sua trombeta, e
como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então, alguma coisa aqui, um outro objeto, como que uma montanha em chamas, uma bola de fogo, um meteoro, um corpo celeste, um asteroide, um míssil atômico, não sabemos, não está descrito aqui. Ele viu algo como uma montanha, algo volumoso, algo grande, um corpo robusto, enorme, ser lançado sobre o mar. E é danificado toda a vida marinha e todas as embarcações são destruídas. Ou seja, retificando, é destruída uma terça parte da vida marinha, uma terça parte, não toda, uma terça, e também é destruída uma terça parte das embarcações, dos navios, das naus, dos iates, como queira. E morreu uma terça parte da criação que tinha vida marinha existente no mar. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios. Retificando. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, enquanto a trombeta anterior, a segunda, ao ser tocada, deflagra o disparo de alguma coisa que vai atingir a vida dos oceanos, dos mares, águas salgadas, vai em uma terça parte, a terceira trombeta, ao ser deflagrado o seu toque pelo terceiro anjo, o alvo será a água doce do planeta. Uma terça parte das águas potáveis do planeta, dos rios, das fontes das águas, será atingida. E, como resultado, também haverá morte, certamente, de vida, de toda a vida que existe aí nessa região, nessas águas, mas também vai atingir o homem, porque o homem não bebe água salgada, o homem bebe água doce. A água potável, em uma terça parte, estará contaminada e os homens morrerão por conta desta contaminação. E o nome dessa estrela, descreve aqui, desse corpo celeste que vai ser arremessado sobre as águas doces do planeta, é absinto. E absinto em grego quer dizer amargo. Tá? Mas não só por ser amargo, algo tóxico, esse corpo celeste, ao entrar em contato com a água, irá expelir, deflagrar e irá causar um morticínio em muitos homens, muitas pessoas, entenda-se, né? Homens não é homem do sexo masculino, mas homens, pessoas, mulheres, infelizmente, naqueles dias. Como uma prova, minha gente, da ira de Deus contra este mundo. Então, nós poderíamos dizer que o que nós estamos vivendo hoje, na linguagem popular, é fichinha, é café pequeno, mas é uma advertência ao mundo e a nós, igreja, do que está por vir. Não é? Nós sabemos dessas coisas. A quarta trombeta, vamos a ela. O que é que diz a quarta trombeta? Esta praga, ela fere os astros. Não é? Diz assim, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia quanto também a noite. Você imaginou o que é isso? O sol e a lua vão ser feridos ao toque da quarta trombeta, pelo anjo que irá tocá-la. No momento que o quarto anjo tocar, o sol vai ser atingido em uma terça parte. E a lua também. E nós sabemos, senhores, que o sol ele influencia diretamente o ciclo de vida na Terra. E a lua também.
Isto vai causar um terror tremendo nos homens, porque o homem não pode controlar a natureza. O homem não tem controle sobre a chuva, sobre os astros. Ele não pode colocar no lugar. Ele não pode mudar o ciclo, o curso dos astros, de forma alguma. Então, isto tem como objetivo ferir esses astros. O objetivo é causar pânico, terror à vida na Terra. É assim. O objetivo é atingir diretamente o homem ímpio na Terra, ferindo, causando-lhe terror, causando-lhe angústia, causando-lhe pavor, porque ele agora está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele rejeitou a oferta de perdão. Ele rejeitou a oferta de misericórdia. Ele zombou do Evangelho. Ele preferiu a prostituição. Ele preferiu o desregramento, a devassidão, a depravação, a dissipação da matéria. Há pessoas hoje que estão cuspindo no Evangelho, cuspindo na Bíblia, literalmente falando. Há ativistas devassos que estão para lá da redenção, que estão defecando em cima da Bíblia, estão urinando numa foto que supostamente é do Senhor Jesus Cristo, defecando em símbolos sagrados. Isto tudo já está dito, senhores. São escarnecedores. A Bíblia os chama de cães. A Bíblia os chama de homensvis. Pessoas, lamentavelmente, que a si mesmas, Deus não, mas elas a si mesmas estão se destinando ao inferno. Elas a si mesmas estão se destinando à perdição. Então esta humanidade, esta coletividade que prefere o carnaval, que prefere aquilo que é diferente do que Deus criou, a homoafetividade, que prefere e que afronta aqueles que obedecem e que mantém-se no curso da natureza, essas pessoas vão provar a ira de Deus. Se elas não se arrependerem, elas vão provar todas essas coisas. Elas vão provar, agora não o Deus gracioso, mas o Deus irado. O Deus irado contra a pecaminosidade acumulada dos homens durante séculos. Vamos ao toque antes de ler a quinta trombeta, diz assim o versículo 13. Então ouvi uma águia que voava pelo céu, dizendo: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes dos 3 anjos que ainda vão de tocar. 3 ais. Ainda restam 3 ais. Então vamos ao toque das 3 últimas trombetas. A quinta trombeta, o que é que ela anuncia? Veja, a partir do versículo de número 1 do capítulo 9. Praga sobre os homens. A quinta trombeta anuncia uma praga sobre os homens. Que praga terrível. Veja, o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela caída do céu. Estrela aqui é anjo. É uma forma simbólica de se referir a um ser celestial. Porém, este anjo aqui é um anjo caído. É um demônio. Diz assim: e lhe foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. Ou seja, existe o abismo, não é? O inferno, e existe o poço do abismo, o lugar mais profundo das trevas, do inferno, que é o poço do abismo, onde estão presos seres que foram rebeldes contra Deus, que Deus os mantém em cadeias. Pedro fala isso na carta dele, na 2ª carta, e Judas também, que Deus os mantém em cadeias eternas para o juízo do grande dia. Esses não estão soltos atormentando a humanidade. São demônios que pecaram de forma tão grave que Deus os mantém presos, que eles vão sair de lá para o juízo do trono branco, para ser lançados no lago de fogo. Mas lhes será permitido a alguns deles atormentarem a humanidade. Tal o grau de pecaminosidade da humanidade, senhores. Deus vai permitir que a chave desse poço, ao tocar o anjo de Deus, a quinta trombeta, chegue à mão de um anjo do inferno, um demônio chamado Abaddon. Este anjo vai ter acesso a este poço do abismo, irá abri-lo e irá soltar seres malignos que estão presos há milhões e milhões de anos. Com que objetivo? Para atormentar a humanidade. Continuemos a leitura.
Ele ou ela, no caso a estrela, que é o anjo maligno, abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando os fere. Agora preste atenção no versículo de número 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte através do suicídio e não acharão. Os homens buscarão alívio buscando a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que tormento terrível! Que tormento terrível, que dias terríveis aguardam a humanidade impenitente contra Deus. Esta é a quinta trombeta. Seres malignos serão libertados temporariamente, não para matar, mas para afligir a humanidade, para atormentar a humanidade. E o tormento será controlado por Deus de tal maneira que Deus não permitirá que eles matem a humanidade nesta praga e não permitirá que os homens, ao tentarem se matar, morram. As duas coisas. Os homens não poderão se matar buscando alívio, buscando supostamente alívio, porque é o que acontece hoje. O suicídio é uma tentativa de se aliviar de um problema. E também Deus não permitirá que esses demônios, que irão ser soltos para atormentar a humanidade, os mate, mostrando seu controle absoluto. Mas sem sombra de dúvidas, um castigo terrível que está por vir sobre a humanidade. Esta é a quinta trombeta. Vamos para a sexta trombeta. A sexta trombeta, ela anuncia um grande morticínio. Milhões e milhões e milhões de cavaleiros. Aqui está no versículo número 13, no capítulo 6, no capítulo 8 de Apocalipse, diz assim, capítulo 8, versículo 13, diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta, e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que estava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para o dia, para a hora, o dia, o mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos cavaleiros era de 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões de cavaleiros. Esse texto aqui, seguindo a leitura, nos mostra que também esses seres espirituais serão soltos e logo em seguida outros serão soltos que participaram da queda, anjos que estavam, 4 anjos, provavelmente 4 principados que participaram da queda do homem lá no Éden, porque o Éden ficava na região ali próximo ao rio Eufrates. E esses anjos que participaram da queda do homem, que foram indutores da queda do ser humano, foram aprisionados por Deus ali naquela região. Isso dá margem para se pensar muita coisa, né? Aquela região do Golfo Pérsico, do Oriente Médio, é uma das regiões, essa, sem sombra de dúvida, é a região mais ebulitiva da Terra. Os povos estão sempre excitados, há uma intolerância tremenda ali. E guerras estão acontecendo e acontecerão ali. E sem sombra de dúvidas, a humanidade teve início ali. E ela terá o seu fim naquela região, a partir daquela região. Então o texto está dizendo que Deus vai mandar o seu anjo soltar esses 4 seres espirituais da maldade que estão presos ali, para que eles arregimentem um exército na terra de 200 milhões de soldados, ou seja, para a guerra, para prepararem a guerra. Que castigo terrível,
que dias terríveis aguardam a humanidade. E agora vamos para a sétima trombeta, tá? Que está aqui exatamente em Apocalipse 11, versículo 15. E o que é que a sétima trombeta anuncia? A sétima trombeta anuncia alguma praga? Sim, por um lado, e por outro não. A sétima trombeta anuncia a volta de Cristo e após dos reinos da terra. Mas por que o Senhor diz que a sétima trombeta anuncia, por um lado é uma praga e por outra não? Vamos ver, fazer a leitura primeiro e depois vamos comentar. Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor aqui é Jesus, é Deus, e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o que acontece a partir daí? E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, diante do trono de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então vamos lá. A sétima trombeta, ela anuncia a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nesta volta acontece o arrebatamento da igreja e nesta volta acontece a consumação de todas as coisas. Não é? A igreja já arrebatada, não é? A igreja sendo galardoada nos céus, essa trombeta ao ser tocada anuncia que agora os reinos do mundo passaram a ser do Senhor, porque todo o poder e todo inimigo foi colocado definitivamente abaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. É o que está no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E por que isto é uma praga? Para nós não será uma praga, para nós será a consumação de todas as promessas de Deus para os seus filhos, para a sua igreja. É o tempo, haverá grande regozijo nos céus, grande musicalidade nos céus, haverá concertos nos céus, a igreja louvando, adorando a Deus, dando graças, porque o Senhor não só a retirou do mundo, mas também está julgando agora, dando o pago àqueles que durante séculos e milênios perseguiram a igreja. O dia da vingança finalmente chegou, não é? Para aqueles que não se arrependeram. E aí chegará também aquele dia como praga para aqueles justamente que rejeitaram o Evangelho. Agora, eles não terão que lidar com as pragas que o Senhor vai enviar, mas eles terão que lidar com o próprio Senhor que está enviando as pragas, que é muito pior. Porque enquanto Deus está enviando as pragas, enquanto o Senhor Jesus estiver enviando as pragas, as pessoas estarão lidando com as consequências dessas pragas. Mas a volta de Cristo, eles não terão que lidar com as pragas, eles terão que lidar face a face com o próprio Senhor. E isto será, entre aspas, uma autêntica praga, porque o homem sabe que não mais terá a face do Cordeiro, a face do Salvador, como amigo, mas terá como inimigo. Não terá mais como advogado, mas terá como juiz. Conta-se a história de um homem que cometeu vários crimes, não é? Em uma determinada cidade. E um advogado apresentou-se para defendê-lo. O advogado era brilhante e conseguiu livrá-lo da condenação. Só que lhe deu um conselho: não prevarique mais, para que não lhe suceda coisa pior. Aquele homem livre da condenação saiu dali e, ao invés de seguir o conselho, ou os conselhos dados por aquele advogado, ele continuou pecando, continuou prevaricando e reincidiu no mesmo erro e pior. E então ele é levado a julgamento. Só que quando ele chega novamente ao tribunal,
ele se depara com aquele advogado, não mais como advogado, aquele advogado no seu brilhantismo, na sua retidão, ele agora foi promovido a juiz. E agora ele teria que lidar não com o advogado, com a face do advogado, mas com a face do juiz. É exatamente isso que vai acontecer com este mundo. Este mundo hoje tem a oportunidade de lidar com Jesus como seu Salvador, como o Cordeiro amado, como o bom pastor, Jesus, o amigo dos pecadores, aquele que chama graciosamente o pecador para o arrependimento. Mas naquele dia, Jesus se sentará no trono como juiz. E ele vai agir como juiz. Meus amigos, chegamos aqui à conclusão dessa 7ª parte, que fala sobre o julgamento da humanidade, tendo como abordagem que acabamos de fazer sobre as 7 trombetas e a sua aplicação. Nós diríamos o seguinte: o que está por vir é algo que nós só podemos imaginar. A Bíblia descreve, mas não descreve na sua inteireza, porque a nossa mente não consegue dilatar o ponto de entender. Mas nós devemos ser gratos pelos dias de hoje, porque os dias de hoje nós ainda não estamos vivendo os dias do toque das trombetas, em que o mundo estará sob a ira plena de Deus. Fica o convite a você, a nós cristãos, para que consagremos nossas vidas, nos ofereçamos a Deus diariamente, nos arrependamos mais e mais, nos consagremos, nos dediquemos mais ao Senhor, nos apeguemos mais a Ele e nos desapeguemos deste mundo. Sejamos mais gratos, porque Ele nos salvou, Ele nos salva e Ele nos salvará. E a você, ao Senhor, à senhora, a você que está ouvindo essa palavra, que está ao alcance deste vídeo, desta pregação, que ainda não serve ao Senhor, se arrependa. Ouça o gracioso e carinhoso chamado do Salvador, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Receba o meu jugo, que é leve e suave, porque eu recebi o seu fardo de pecados em minhas costas e levei na cruz do Calvário. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém e amém.